Fala pessoal, tudo bem com vocês? O Palmeiras tá na final do Mundial de Clubes, passou pela semi, pelo Al Ahly, jogou melhor, o Dudu e o Rafael Veiga decidiram e o Abel Ferreira segue com o seu plano. Vamos falar desse jogo? Chega mais, eu sou o Chico Garcia, inscreva-se no canal e vamos juntos! Passou aquela ansiedade da estreia e, olha, com sobras, né? O Palmeiras foi um time muito maduro, muito seguro. Não dá pra dizer que passou por cima do Al Ahly, mas foi uma vitória, a meu ver, tranquila. Apesar dos sustos no final, teve o gol anulado na falha do Everton, que depois fez uma defesaça, ou seja, o Palmeiras controlou o espaço o jogo inteiro, ao invés de controlar só a bola. E nisso o Abel foi muito inteligente. Já se sabia que o Al Ahly era um time reativo, que se defenderia para buscar contra-ataques, para explorar contra-ataques. Eles têm uma dificuldade em finalizações, pelo menos demonstraram isso contra o Monterrey. Porém, venceram o jogo mesmo com desfalques e talvez até por uma soberba, um salto alto da equipe mexicana. Não desmerecendo a equipe egípcia, que realmente tem um bom toque de bola, uma certa qualidade, e o Abel Ferreira, ao invés de apenas propor o jogo e oferecer espaços para os egípcios atacarem, ele, em vários momentos, especialmente depois que ele constrói o primeiro gol do Rafael Veiga, ele consegue... É estranho usar essa expressão, mas é uma expressão do jargão do futebol. Entregar a bola ao adversário, que é você optar por não atacar, por ter menos posse em recortes do jogo, para poder explorar e controlar o espaço. Quando você controla o espaço, você recupera essa bola rapidamente e faz a transição rápida. É desse jeito que o Palmeiras gosta de jogar. E claro, sabia que dentro da dinâmica natural do jogo, o Palmeiras ficaria mais com a bola. Então isso tudo tinha que ser administrado estrategicamente lá dentro. E o Palmeiras foi muito inteligente para fazer isso. Daqui a pouco eu já vou analisar individualmente cada jogador, porque me parece que o Abel Ferreira tem um time ideal dentro da sua formação ideal e de jogadores que se encaixam aquele time que o palmeirense vai decorar por anos, independentemente do que acontecer no sábado. É uma equipe titular em que a gente não discute. Ele tem alternativas, ele tem um elenco na mão, porque ele faz algumas movimentações dependendo da necessidade, mas aquele time do 1 ao 11, como a gente fala, realmente é um time muito seguro, muito maduro e já tem as suas mecânicas, né, muito bem desenvolvidas, muito bem dentro da memória tática do jogo. Bom, o Palmeiras começou muito melhor, o primeiro tempo foi dominante, apesar, né, de algumas trocas de rédeas, né, de você ter mais a posse em algum momento, mas às vezes permitir com que o adversário chegue, mas também sem sustos, até que o Rafael Veiga constrói o gol na assistência do Dudu, de perna direita. O Rafael Veiga é um dos jogadores mais decisivos desse elenco do Palmeiras e vem sendo assim desde 2020. Eu conversei com o Rafael Veiga recentemente e até a gente conversou sobre em 2019 ele quase ter deixado o Palmeiras. Olha que loucura! E ele não queria sair dessa forma, mas ele estava sendo preterido, não estava sendo utilizado, já tinha tido uma passagem pelo Atlético Paranaense extremamente vitoriosa, não conseguia jogar o que sabia dentro do Palmeiras, que é o seu clube do coração, e pediu para ser negociado, né, se houvesse a possibilidade, quando o Palmeiras era treinado pelo Mano Menezes. O Rafael Veiga acredita muito, depois que sai o Luxemburgo, a chegada do Abel Ferreira, mas antes do Andrei Lopes, o Cebola, que naquele momento dá uma sequência para o Veiga e quando o Abel chega, o Veiga já tem um espaço maior no time e ele apenas dá sequência a isso. E o Veiga vai construindo o seu espaço e aí vai sendo decisivo em Libertadores, na Copa do Brasil e se tornando um dos principais meias do futebol brasileiro. Quando a gente fala do Veiga na seleção, não é por acaso. E muita gente fala que o Veiga não é jogador para a seleção. Tudo bem, pode ser que ele esteja individualmente sobrando dentro de um coletivo que funcione, dentro de um sistema imposto pelo Abel, mas a gente sabe que ele tem valências e características muito importantes. É um jogador cada vez mais maduro, mais seguro de si e que tem capacidades e virtudes muito boas, né? Porque ele é um cara que ataca o espaço, ele é um cara que aparece na área, ele finaliza, ele gosta de fazer gols, fez um de perna direita hoje, inclusive. Não sente mais o peso da responsabilidade da camisa de ser praticamente um camisa 10, né? Um camisa 10 do Palmeiras. Essa 10 é do Rony, né? Ele usa 23. Mas enfim, o Veiga abre o placar e aí o Dudu devolve, o Dudu faz essa gentileza, né? E o Veiga devolve a gentileza no segundo tempo.
Que toque magistral num contra-ataque rápido, do jeito que o Palmeiras gosta, e aí o Veiga percebe o corredor livre, aberto pro Dudu, que avança. Eu não imaginei que ele fosse chutar. Eu falei, poxa, o Veiga tá pedindo a bola, o Rony tá centralizado, é um contra-ataque, daqui a pouco vai vir a marcação e o Dudu, mesmo não sem ângulo, né, mas com um ângulo um pouco prejudicado, ele simplesmente dispara um petardo ali, que sem chance pro goleiro, e faz um golaço. E aí a gente precisa falar de Eduardo Pereira Rodrigues, né? A gente precisa falar do Dudu, que voltou com a camisa 7, que é um dos maiores camisa 7 da história do Palmeiras, que já está aqui há 7 temporadas, mesmo com a saída para o Aldo Rei e o retorno. E isso também é simbólico, porque ele sai, não consegue participar daquele título da Libertadores, volta, ajuda a ganhar a segunda Libertadores consecutiva, fazendo aquele golaço contra o São Paulo. E por mais que as pessoas desmereçam o São Paulo nas quartas de final da Libertadores de 2021, o time do Crespo estava muito bem. O Crespo tinha vencido o Palmeiras do Abel em outros confrontos. O Palmeiras nunca tinha superado o São Paulo em mata-mata de Libertadores. Aconteceu. O Palmeiras foi dominante naquele jogo e o Dudu fez um golaço. Depois o gol contra o Atlético Mineiro, né, até então dito como favorito, e ele leva o Palmeiras para a decisão da Libertadores. O Dudu é muito decisivo, gente. E parece que ele saiu, mas parece que ele nem saiu, né? Ele foi e voltou e parece que nem deixou o clube. Tanto que quando ele volta, o Scarpa digamos, prejudicado no esquema do Abel, porque ele ainda jogava com centroavante. E aí, percebendo a má fase do Luiz Adriano, ele deu um jeito de jogar sem centroavante, com o Rony meio que na referência, mas de movimentação lá na frente junto com o Dudu, para botar o Scarpa no time, que é outro jogador fundamental. Então já citei aí alguns. O Rony, apesar de muitas vezes ele puxar um contra-ataque, às vezes ser um pouco mais afobado do que o normal, ele é um jogador que, impressionante a sua entrega, né, dentro de campo. Ele corre o campo inteiro, ele tá sempre disposto, ele tá sempre disponível. O Rony é muito... ele marca também, ele recompõe, ele é um cara que o treinador jamais vai abrir mão. Por mais que ele tenha, às vezes, uma dificuldade na finalização, ou às vezes se atrapalhe com a bola, o Rony é um cara que entrega muito pro Abel. Falar em entregar para o Abel, Zé Rafael, que é chamado pelos torcedores de o trem palmeirense. Ele é um caminhão mesmo, ele é um trem, ele marca muito, ele entrega tudo dentro de campo, é um jogador tático, disciplinado taticamente, que também faz muito esse controle de bola ali no setor, no meio de campo, e faz com que esses jogadores de frente, né, rápidos, como o Veiga, como o Dudu, como o Rony, eles tenham a liberdade, porque é no Zé Rafael que normalmente as jogadas começam. O Danilo da mesma coisa, um volante rápido, que rouba muito a bola, que faz muitos desarmes, que também consegue fazer uma transição, seja numa inversão, seja num passe entre linhas, seja numa ligação direta. O Danilo é um primeiro volante espetacular. E o Piquerez, hein? Tá explicado por que o Abel Ferreira esperou por ele, depois de testar positivo, chegar às pressas, na véspera, porque ele é um cara que faz uma cobertura pelo lado esquerdo defensivo que é espetacular. O Luan, que zagueiro é Luan, né? Muito mais maduro, mais seguro, evoluiu demais. Hoje é um cara afirmadíssimo e faz uma dupla histórica com o Gustavo Gomes, que também jogou uma enormidade. O Marcos Rocha é um cara que está acostumado a decisões, né? Não esteve na final da Libertadores porque estava suspenso e o Mike até jogou muito. E aí você vê como o Abel tem elenco. E optou, inclusive, por reforços recém-chegados, como o Jailson e o Atuesta, e eles entraram em campo, porque eles naturalmente ou imediatamente ganharam a confiança do treinador. E ali naquele momento, embora por uma circunstância de jogo, o Abel percebeu que o Al-Ahly estava atacando mais do que o normal. E aí, para você controlar o espaço, mas depois de uma vantagem significativa, é um pouco mais difícil. E aí ele tenta reforçar o seu meio de campo, colocando o Jailson, por exemplo, e tira os seus dois principais jogadores, né, para descansar um pouquinho, porque já tem uma final de Mundial no próximo sábado, e o Dudu e o Rafael Veiga realmente já tinham cumprido, né, aquilo que poderiam fazer. E aí ele reforça colocando o Jailson no meio e também o Wesley, né, para poder fazer uma correria lá na frente, exatamente para explorar os espaços que o Al-Ahly iria oferecer porque estava mais no campo de ataque. Aí tem o gol anulado, né, na falha do Everton, que realmente bate roupa, mas o jogador estava visivelmente adiantado. Aí depois tem uma baita defesa do Everton, depois no finalzinho tem uma bola no travessão, numa cabeçada. Enfim, o Al-Ahly chegou mais. Sofreu alguns riscos, mas saber sofrer também faz parte de uma decisão, de um jogo difícil. O Al-Ahly
não é um time desprezível, embora o Palmeiras muito superior, e mostrou isso durante os 90 minutos. Mas jogo único a gente sabe que isso nem sempre significa ou resulta numa vitória. Você precisa administrar muito bem o jogo e controlar os espaços, como o Palmeiras fez. Controlou o jogo, controlou os espaços e inclusive teve até chances de fazer mais gols ali depois em arrancadas que o Rony acabou desperdiçando, o Daverson também entra no finalzinho do jogo, e aí você entende, né, que o Abel Ferreira ele prioriza jogadores que se doam, para a equipe, e é o que a gente vê no caso do Daverson, do Rony, que você até pode discutir tecnicamente esses jogadores que tem outros melhores, numa fase melhor, ou que tecnicamente podem entregar mais, mas não é o que acontece, né? Eles dão carrinho na grama, eles comem a grama, eles fazem o que for para cumprir a função do treinador. E é por isso que eles são preferidos pelo técnico em jogos como esses. Em jogos como esse. Realmente o Palmeiras venceu, convenceu, com segurança, com méritos, e chegou até uma decisão. Passou aquela ansiedade da estreia, passou aquele sufoco do primeiro jogo, da semifinal, responsabilidade nesse momento era toda do Palmeiras, e agora vamos ver o que acontece. Se for o Al Hilal, mais uma vez a responsabilidade, a pressão, ela vai recair sobre o Verdão, que vai ter que fazer valer um favoritismo em relação ao time que obviamente é um time não tão tradicional, em que o Palmeiras vai ter muito mais estrutura, tradição, qualidade técnica e coletiva para poder suplantar. Se for o Chelsea, aí obviamente, né, a gente vai ver um jogo da tendência que a gente sempre espera no Mundial, entre sul-americanos e europeus, e com o Palmeiras podendo fazer frente ao Chelsea, por que não? É um time superior, é um time de mais investimento, é um time que obviamente é o campeão europeu. Não será fácil, mas eu acho que o Palmeiras está muito pronto. Me mostrou isso nesse jogo. Fez uma pré-temporada, pela primeira vez um clube brasileiro conseguiu fazer, um sul-americano, conseguiu fazer uma pré-temporada só para a disputa do Mundial. O time chegou bem fisicamente, encaixado coletivamente. O Abel trabalha muito o mental desses jogadores, isso ficou muito evidente. Eles estão muito tranquilos. Eu vi um jogo seguro do Palmeiras, eu vi um jogo tranquilo, apesar dos sustos sofridos dentro de um contexto do jogo, mas o Palmeiras sabia o que estava fazendo. Se pegar o Chelsea na final, é claro que a perna pode tremer, é claro que o friozinho na barriga vai ser maior, mas o Palmeiras já cumpriu a sua primeira função, o seu primeiro objetivo. Agora, meus amigos, 90 minutos em que obviamente tudo pode acontecer, e acho que o Palmeiras está preparado sim. Se vai ganhar ou não, não sabemos, mas o primeiro obstáculo já foi. E aí? O Palmeiras vai ser campeão mundial em 2022? Olha isso, gente. Comenta aqui, inscreva-se no canal, eu volto na próxima. Tchau!